A semana passada e também esta, há viagens pelo Brasil, e aí muitos atos públicos, discursos e, claro, também entrevistas. E em uma dessas entrevistas ele falou sobre eleição nos Estados Unidos. E em um dos discursos ele falou sobre o padrão de vida que ele, Lula, considera ideal para os trabalhadores brasileiros. Bom, com relação à disputa entre Biden e Trump, que será decidida em novembro, claro, considerando que as candidaturas serão confirmadas, né? O próprio Lula ontem falou que se o Biden percebe que não está legal, que é melhor abrir mão, etc. Mas o Biden não dá qualquer sinal de que seguirá esse conselho que tem sido dado lá por parte dos democratas. Então, considerando que os dois lá estarão, o Lula diz torcer pelo Biden e argumentou que sua preferência tem a ver com a defesa da democracia. É verdade que Trump tem, na sua base de apoio, inclusive eleitoral, ele tem, nessa base de apoio, em parte dela, grupos antidemocráticos, alguns que são claramente neonazistas, aqueles que defendem a teoria canalha da supremacia dos brancos e há razões de sobra para que alguém não torça por uma vitória do Trump, principalmente por parte da sua base de eleitores. Mas o Biden é alguém que tem aprofundado as políticas criminosas históricas dos Estados Unidos. O seu governo tornou-se um governo acelerado, um governo que tem cometido crimes pelo mundo e chegou ao ponto, inclusive, de ser o principal fornecedor de armas para grupos nazistas na Europa Oriental, caso do Azov, que atua na Ucrânia. E quando Lula ataca a devastação que está acontecendo na faixa de Gaza, aliás, hoje a ONU disse que cerca de 1.900.000 moradores da faixa de Gaza estão em deslocamento permanente. Não é? São refugiados dentro do próprio território, andando de um lado para o outro, procurando um lugar onde dê para ficar e sobreviver. O norte foi o primeiro a ser atacado, depois do centro, depois do sul, para onde quem mora no norte e no centro foi mandado. Agora há uma ordem de Israel para que haja evacuação de Khan Yunis, o que obviamente é um sinal de que haverá um ataque não só aéreo, mas provavelmente ação de infantaria. E o Lula critica tudo isso, chegou a relacionar a política de Israel com prática de genocídio e apoiou a ação oficial da África do Sul no Tribunal Penal Internacional contra Israel, assim como Colômbia, Cuba, Chile, Bolívia, Espanha, vários países apoiaram essa posição e, no entanto, ao mesmo tempo que é um crítico notório, sua posição tornou-se mundialmente debatida a respeito do que está acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia, bom lembrar, não nos esqueçamos da Cisjordânia, o Lula diz torcer pelo Biden porque diz que é um democrata. Ora, as armas que estão devastando Gaza, as munições usadas na devastação de Gaza, com mais de 37 mil mortos contabilizados, grande parte
constituída de crianças, essas armas e munições são principalmente fornecidas pelos Estados Unidos. Não todas, mas principalmente. Tanto que o Netanyahu, semana passada, veio a público para reclamar que nos últimos 4 meses a entrega de armas e munições pelos Estados Unidos tem sido menor e mais lenta. Não é só isso. Não é só isso. Biden, ele tem garantido o apoio político e diplomático dos Estados Unidos às ações em Gaza. Um apoio, aliás, decisivo, indisfarçável mesmo, com aqueles exercícios retóricos do Biden, do Antony Blinken, para estabelecerem ali certa distância cínica do que está acontecendo ali. E quando Lula diz ser contra a guerra na Ucrânia e critica fortemente os que alimentam o conflito, ele deve saber que essa guerra é resultado direto da política externa dos Estados Unidos. Biden foi um ativo vice-presidente para a consolidação do golpe de 2014 na Ucrânia. E cá entre nós, era o vice-presidente do governo que apoiou a desestabilização política no Brasil, naquele mesmo período. E o Biden, ele esteve presente no momento em que Departamento de Estado e CIA, só que o Departamento de Estado já fazia isso e a CIA também, bem antes, já no governo Bill Clinton, depois continuou fazendo no governo Bush filho, depois no governo Obama. Eles iniciaram essa ação e, posteriormente, a realização dessa política externa passou para as mãos da OTAN, incluindo aí, claro, os estados vassalos da Europa. O Lula também deve saber que tanto Biden quanto Trump não querem, não é só não podem, não querem contrariar o complexo industrial, financeiro, militar, que determina, de fato, a direção e as ações da política externa dos Estados Unidos. O último que peitou esse complexo foi Jimmy Carter. Olha só. Jimmy Carter foi o último que enfrentou esse complexo. Depois dele, ninguém mais. E muitos foram, inclusive, meros representantes desse complexo. A diferença entre Biden e Trump, especificamente, estamos falando de política pública, de como governante, né? Estamos comparando pessoas. Mas é que o Trump, como político, é um populista barato. Tem em sua base eleitoral não só esses grupos da supremacia branca, outros que claramente adentraram ao neonazismo, mas ele tem outros diversos grupos que não se encaixam nessas posições canalhas, mas que também são contrários, por razões difusas, ao poder estabelecido. E o Trump é o cara que sabe usar isso. Da contrariedade do operário que perdeu emprego e, portanto, perdeu renda no cinturão industrial dos Estados Unidos, ao agricultor que perdeu renda com a trilionária em dólares exportação de capital para a Ásia. E esses grupos urbanos também difusos, inclusive esses que têm posições canalhas, reacionárias, criminosas. Então, ele é um sujeito que tenta catalisar tudo isso. Mas para isso, se ele está no governo, como esteve por 4 anos, ele precisa de crises permanentes. Ele precisa de momentos
que roçam a ruptura. Não é? Ele precisa disso, se alimenta disso politicamente. Enquanto que o Biden, ele é um servidor obediente, desde sua primeira eleição para o Senado, desse mesmo poder estabelecido. Assim como Trump. Trump é criatura política do império e serve ao império. Ele, Biden, aí não há diferença. Só que o Trump precisa das crises, né? Da ideia de ruptura a qualquer momento. Isso, inclusive, provoca, digamos, atrasos nas políticas no império. Então, quando ele diz no debate, por exemplo, o que fará em relação à guerra na Ucrânia, não, em janeiro eu já acabo com essa guerra. Primeiro é a arrogância, né? Como se fosse mera vontade. Mas, dadas as circunstâncias, não há dúvida que um recuo dos Estados Unidos no apoio militar à Ucrânia, substituindo as armas por dinheiro para a reconstrução da Ucrânia, para o socorro financeiro e econômico ao povo da Ucrânia, que é a grande vítima dessa guerra, isso seria uma transformação considerável no cenário. Mas isso não é uma posição ideológica do Trump. É uma maneira de acalentar os descontentes difusos, os que se opõem, muitas vezes, sem uma causa específica, mas se opõem quase instintivamente contra o poder estabelecido. Às vezes, uma oposição saudável, outras não. Outros são aqueles que querem uma ditadura nos Estados Unidos. Uma ditadura racista nos Estados Unidos. E todos esses grupos, diferentes entre si, muitas vezes antagônicos entre si, são usados pelo Trump, que se apresenta como catalisador desses grupos. Então, nesse aspecto, ele é muito mais perigoso. Mas o Lula não pode perder de vista que ambos representam a política do império. O Biden é um fiel servidor, o Trump também. Só que o Trump precisa do teatro disruptivo. Talvez a preferência de Lula por Biden seja por acreditar que a vitória do Trump fortaleceria a oposição no Brasil e outros grupos na América do Sul. Mas basta que ele acompanhe os pronunciamentos, as ações do Comando Sul, da CIA, do Departamento de Estado, para concluir que Biden faz a mesma coisa e produz os mesmos resultados. O correto seria o Lula e seu governo simplesmente deixarem claro que se opõem à política externa de ambos. Ou seja, para o Brasil não interessa nem o que Trump representa, nem o que Biden representa. Bom, em outro momento, o Lula discursou sobre seu ideal de padrão de vida para os trabalhadores brasileiros. Diz que não quer o padrão cubano ou russo. Sim, uma coisa parece meio aleatória, né? Que não quer nem o padrão cubano, nem o russo, mas quer o padrão sueco ou o alemão. Bom, claramente é uma idealização do Lula daquilo que ele viu há muitos anos na social-democracia europeia. A social-democracia erguida na Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, com base teórica em Karl Kautsky, principalmente em Eduard Bernstein, não é? E o Bernstein, em vez de luta de classe, ele defendia... Ele foi marxista, né? Inclusive colaborou com Engels, mas depois ele se afasta da ideia da revolução, da luta de classe, e passa a defender a conciliação entre as classes, com um avanço gradual em direção ao socialismo, esse avanço que seria realizado na cabeça do Bernstein por intermédio de leis aprovadas pelos parlamentos, a partir de pressões sociais, de um trabalhador esclarecido, esse tipo de coisa.
E o Kautsky, que inicialmente parecia se opor a Bernstein, como notou o Lenin, na verdade era uma oposição cosmética, né? Tanto que depois ele abraçou muitos dos pontos defendidos, das proposições do Bernstein. Esse modelo europeu de social-democracia, que o Lula ainda enxerga na Suécia e na Alemanha, teve, além dessa base teórica, dois motores econômicos, o Plano Marshall e as colônias, as riquezas, muitas delas roubadas das colônias africanas. O Plano Marshall, você tinha ali três propósitos, né? Conter o avanço de movimentos comunistas na Europa Ocidental, garantir que os europeus teriam recursos para que pudessem comprar produtos dos Estados Unidos e tornar a Europa irremediavelmente dependente econômica e militarmente de Washington. Os três objetivos foram alcançados. E a social-democracia espalhou-se tardiamente, é verdade, em Espanha e Portugal, né? Só depois da queda do salazarismo em Portugal, do franquismo na Espanha, mas também lá chegou a social-democracia, e que depois entra em estágio de desmontagem, de desconstrução, desde Margaret Thatcher, no Reino Unido, até a União Europeia. A União Europeia estabeleceu todos os mecanismos para a destruição da social-democracia. A Europa mergulha, então, numa irrelevância econômica, numa perda de soberania, inclusive a sua locomotiva, a Alemanha. Quando Lula diz que não quer para os trabalhadores brasileiros o padrão cubano ou russo, provavelmente ele quis enfatizar que ele, Lula, não é socialista, ainda menos comunista. A referência à Rússia soou mais como um atavismo, né? Uma referência à União Soviética, né? Foi uma coisa meio atávica, essa referência à Rússia. E quanto a Cuba, o Lula a conhece muito bem e sabe que é um país pobre, bloqueado economicamente desde 1961 e que sofreu perdas imensuráveis com o fim da União Soviética. E é um país que, apesar de pobre e de bloqueado, não cedeu. E é isso que não lhe é perdoado. E por isso o bloqueio é cada vez mais intenso e feroz. Então, o Lula não precisa se preocupar com a possibilidade de o tornarem, ou mesmo de o considerarem, uma versão sul-americana de Lenin, de Sankara, de Ho Chi Minh, de Che Guevara, de Fidel Castro. Não existe tal possibilidade, senão, claro, na ideia confusa de reacionários subletrados ou no discurso de oportunistas, né? De resto, não há a menor possibilidade do Lula ser tomado com versão sul-americana de um desses caras. E ele não é revolucionário, mas deve compreender que também seus ideais reformistas serão confrontados pela mesma ordem que bloqueia Cuba, pela mesma ordem que tenta isolar e, se possível, fracionar a Rússia, a mesma ordem que não vê mais necessidade de forjar uma aparente conciliação de classes e, por isso, decidiu desmontar a social-democracia, inclusive, obviamente, na Alemanha e na Suécia. Aliás, a Suécia, que o Lula idealiza, começou a ser destruída quando Olof Palme foi morto, meu caro Ronald Mendes. Este é o Bandeirantes Acontece. Tema de abertura do Acontece vira podcast ou Entendendo